Você já teve queloide no seu piercing? Já? Eu acho que não. No vídeo de hoje eu vou explicar pra você o que é um queloide e a diferença entre queloide e granuloma. Esse sim, eu acho que talvez você já possa ter tido. Se você se interessa por esse assunto, já se inscreve aqui no canal. Gente, mais da metade das pessoas que assistem os vídeos aqui, elas não são inscritas no canal e vocês não sabem o quanto é importante para o canal crescer, para eu produzir um conteúdo bacana, as pessoas se inscreverem aqui. Então se inscreve, não custa nada, já ativa o sininho e não deixa de deixar o joinha se você curtiu o vídeo. Tem muita gente que acha que o piercing já teve queloide. Tanto que eu faço sempre uma anamnese, né, uma ficha, perguntando alguns dados a respeito da saúde do cliente, né? Todo profissional que se preze deve fazer essa ficha de anamnese antes de fazer qualquer procedimento com o seu cliente, tá? Lembre sempre disso, seja você cliente, seja você profissional, isso é muito, coletar essas informações é muito importante, é um pré-requisito, é indispensável antes de você fazer algum procedimento no seu cliente, tá? Bom, sempre que eu faço a ficha de anamnese, uma das perguntinhas que aparecem lá é: já teve cicatrização com queloide? Muitas pessoas respondem que sim. Daí o que eu faço? Eu vou lá então entrevistar essa pessoa. Eu vou tentar descobrir como que foi essa cicatrização com queloide. A grande maioria das pessoas que responde sim, e eu pergunto como que foi, ela fala assim: ah, eu tinha um piercing, geralmente aqui, né? Mas enfim, eu tinha um piercing e aí formou uma bolinha. E aí ficava essa bolinha não sei o que lá e começou a me incomodar e aí eu tirei o piercing. Aí eu pergunto: depois que você tirou o piercing, essa bolinha sumiu? Às vezes sim, às vezes não. Na maioria das vezes some. Então essa bolinha que forma e que some, que eu inclusive vou pegar uma imagem aqui do Google, tá? Vou deixar aqui para você visualizar o que eu tô falando. Essa bolinha, ela não é um queloide, ela é um granuloma. Tanto que ele some, né? O queloide, ele é para sempre. Ele, uma vez que ele tá lá, ele não some mais. E ele também tem um aspecto diferente que depois eu vou mostrar. Vamos primeiro falar do granuloma. O que é, por que ele surge e o que está acontecendo ali. O granuloma, ele é um tipo de inflamação. Ele é uma aglomeração de células, tá? No caso, se você quiser saber o nome dessas células, elas são macrófagos, que é um tipo de célula presente no nosso sangue, tá? Então, você tem um agregado ali de células e esse aglomerado de células se forma como resposta a um processo inflamatório. Então, o que acontece? Ali no seu corpo tem um agente estranho, pode ser uma joia, pode ser uma bactéria, pode ser, enfim, qualquer coisa que entre em contato ali que o seu corpo não reconhece e que ele quer expulsar, mas por algum motivo ele não consegue, porque é muito grande, etc. Então, ele começa a formar esse granuloma em volta, que é um aviso, fala assim, ó, isso aqui não tá legal, isso aqui tem que sair daqui. Mas como ele não consegue expulsar, ele vai formando mais macrófagos, né? Vai se acumulando ali e vai formando aquela bolinha. E aí, dependendo do caso, aí começa, pode ser que sai sangue, enfim, depende, né? Se você cutuca ali e tal, ele pode ficar bem feinho. Porém, depois que você tira a joia, o que acontece com aquele granuloma? Uma vez que o corpo estranho não está mais lá, ele desaparece. E se você já teve um problema de piercing com granuloma, tirou a joia e não desapareceu, eu vou te dar uma dica. Quando você estiver tomando banho, tiver aquela água quente, faz uma massagem no local, como se você estivesse tentando remover aquelas células dali. Em alguns dias ele deve regredir legal e provavelmente vai desaparecer. Para granuloma também existe um tipo de produto no mercado que eu vou falar o nome aqui, que é uma marca, tá? Mas é que eu não conheço de outra marca, então assim, eu não sei se tem um nome genérico. É um disco, tá? De um material plástico, acredito que seja silicone, não tenho certeza, que ele chama No Pull. E esse produto ele foi fabricado especificamente para você reduzir granulomas. Então você coloca esse disquinho entre a pele, entre o granuloma e a joia, né? E você aperta ele ali e deixa por algumas semanas que ele vai regredindo o granuloma. É um produto muito legal. Porém, ele não resolve em 100% dos casos, né? Que nem eu tô falando, é uma marca, tal. Se você procura no site do fabricante, vai parecer que é incrível, que nossa, colocou ali e resolveu. Mas ele não resolve para todos os casos. E eu não tenho aqui o número correto de porcentagem de pessoas que melhora e que não melhora, mas eu sei que para algumas pessoas não adianta. Por quê? Porque às vezes aquele granuloma está sendo formado como uma resposta a uma alergia da joia que está em contato com o seu corpo. Então, se você tem alergia, por exemplo, ao ácido cirúrgico,
e aí ela tá lá, o corpo tá tentando expulsar, você pode pôr no pull, pode fazer compressa, pode fazer o que for, que o granuloma não vai sair. Ele vai sair muito provavelmente se você remover a joia ou se você trocar por uma joia que seja mais compatível com o seu corpo. Eu costumo indicar titânio, mas às vezes só trocar a joia não faz o granuloma sumir. Às vezes é legal você tentar esse disquinho, né, esse no pull, ou o que eu indico às vezes, tira a joia, deixa o seu corpo, aquele granuloma sumir, vai fazendo a massagenzinha no local, sumiu, você faz a perfuração de novo, mas agora escolhe um outro tipo de metal, né, porque às vezes o problema é a alergia ao metal mesmo, tá bom? Então, esse é o granuloma, que eu acho que muita gente já deve ter passado, principalmente quem teve piercing aqui, né, na hélice, tá, em algum local da orelha. Eu conheço muita gente que já teve esse problema. Agora vamos falar de queloide. O que é queloide? O queloide é uma formação excessiva de um tecido de cicatrização que ocorre em algumas pessoas. Então, algumas pessoas têm uma predisposição genética a formar queloides. Então, no local onde ocorre um corte, uma lesão ou um trauma, pode ser que na hora que o corpo vai tentar cicatrizar, ele produz colágeno em excesso, né? E aí fica ali um tecido muito grande. O queloide normalmente é um tecido duro, às vezes ele é meio brilhante, ele pode ser mais rosinha, ele pode ser mais escuro, depende da pessoa, mas normalmente ele tem ali um tecido muito grande no local. E o tanto que aquele tecido pode crescer, dependendo da pessoa, pode ser um tamanho assim bem medonho. Eu vou deixar uma foto aqui não muito assustadora, que eu peguei do Google também, uma foto de uma pessoa que teve um queloide no local onde ela tinha o furo, mas dependendo da pessoa, aquele tecido ele pode crescer tanto que fica um negócio enorme. E o problema do queloide é que ele não regride. A principal diferença que você mesmo consegue constatar se você tem um queloide ou um granuloma é o granuloma, depois de algum tempo, geralmente depois que você tira aquele agente, aquele corpo estranho do local, ele regride. O queloide, ele não regride. E o problema é que se você vai fazer uma cirurgia, como você teria que fazer um corte, aí que você faz um corte, aí vai crescer mais tecido. Então, muita gente que faz cirurgia para tirar queloide, depois tem um problema que cresce outro queloide, às vezes até maior no local. Existem algumas ferramentas que não são só a cirurgia, você tem uso de laser ou fazer algumas, enfim, tem outros procedimentos médicos que existem para remoção de queloide e alguns são mais efetivos do que outros, né? Uma coisa que a ciência está estudando bastante, né? Porque ele provoca um desconforto muito grande para a pessoa que tem, mas ele, a princípio, ele é um tipo de tecido que ele não regride. Bom, e aí eu comentei, né? Eu pergunto para a pessoa se ela já teve queloide, sim ou não. Se a pessoa me responde que ela teve queloide e eu constato que aquilo não é um granuloma, mas sim um queloide, né? E como que dá para você saber? Você só vai conseguir saber se a pessoa já tiver um queloide, se ela já fez uma cirurgia ou se ela teve algum corte, alguma lesão que cresceu o queloide na pele. Se ela nunca passou por esse processo, ela provavelmente não vai saber e nem você. Porém, deixa eu já te deixar aqui o alerta. Se você tem alguma pessoa na sua família que tem queloide, como ele tem um componente genético muito forte, tem uma chance muito grande de você ter queloide também. Então, saiba que se o seu corpo ele tem essa coisa de produzir queloides com cortes, com feridas, e se você fizer um piercing, ele vai produzir o queloide no local. E não dá para saber o tamanho. Pode ser uma coisinha pequena, pode ser que cresça um tanto de tecido assim que é assustador. Então, saiba disso. Se você já tem predisposição a queloide, não dá para fazer piercing, infelizmente. Independente do tipo de metal que você use, pode ser o metal mais biocompatível. O que causa o queloide não é a joia que está lá, mas sim o corte que foi feito, a perfuração, que aí vai estimular uma resposta de cicatrização do seu corpo que vai acabar formando esse tecido com queloide. E aí, se eu te perguntar agora se você já teve queloide ou se você teve o granuloma, você entendeu a diferença? Me conta se você já teve um granuloma e tenta fazer isso que eu falei, né? De repente usar aquele disquinho lá, o no pull, ou de repente trocar a joia, né? Às vezes até fazer uma massagenzinha no local constante, né? Ou mesmo tirar a joia. Mas se for um granuloma, fica tranquilo que ele é reversível, tá legal? Gente, vocês curtiram esse assunto? Vocês curtiram esse vídeo? Bom, primeiro deixa o curtir, né? Deixa um comentário aqui, inscreve no canal e compartilha com alguém que você sabe que vai curtir o assunto também. Semana que vem tem mais vídeo. Até mais!